Se tem uma coisa que aprendi nesses últimos anos é que algumas pessoas vivem mais da imagem que constroem do que da realidade que enfrentam. E poucas pessoas foram tão contraditórias quanto a Letícia. Eu conheci a Letícia num evento da faculdade. Aquele tipo de garota que entra no ambiente e muda o clima, sabe? Confiante, decidida, com aquele ar de quem já leu todos os livros de Simone de Beauvoir e escutava podcast feminista enquanto fazia skincare. Era bonita, inteligente, acima de tudo, convicta. Ela falava com a força de quem tem uma tese formada sobre tudo, especialmente sobre homens. Homem não presta. Ela repetia isso como um mantra. Em qualquer situação. Se a amiga terminava com o namorado, homem não presta. Se o chefe dava uma resposta atravessada, homem não presta. Se o entregador atrasava, tá vendo? Homem, né? Na época, era até engraçado. Ela fazia piada, dizia que a solução do mundo era acabar com o patriarcado e implantar uma sociedade matriarcal. O grupo ria, as meninas aplaudiam e os caras, bom, alguns se ofendiam, outros ficavam intrigados. Eu só observava. Mas o que ninguém sabia, ou fingia não saber, era que a Letícia tinha um passado que não combinava com o discurso. Durante muito tempo ela namorou um cara chamado Rafael. Bonito, bem-sucedido, mais velho. No início, era tudo conto de fadas, viagens, presentes caros, jantares em lugares que eu só conhecia de ver no Instagram. Só que o relacionamento deles foi, segundo ela, um inferno. Letícia contava que ele era controlador, que fazia chantagem emocional, que a diminuía nas pequenas coisas. Nunca chegou a dizer que sofreu agressão, mas dava a entender que o peso era psicológico. Quando terminaram, ela fez questão de anunciar para todo mundo. Escreveu um textão no Instagram, com legenda tipo: "Me libertei. O amor próprio me salvou." Naquele momento, ela virou um símbolo de superação para os amigos. Começou a postar frases de empoderamento, vídeos sobre autoestima, abriu até um canal no YouTube para ajudar outras mulheres a se reconhecerem. Teve gente que chorou vendo os vídeos dela. Gente que mandou mensagem dizendo que ela foi inspiração. Eu mesmo admirei a força. Achei que ela realmente tinha vencido algo pesado. Mas, como dizem, o diabo mora nos detalhes. Um dia, estávamos no meu apartamento, ela, eu e mais 2 amigos. Tarde de sábado, papo aleatório, rindo das nossas desilusões amorosas. De repente, o celular dela vibra. Estava em cima da mesa. E lá estava, bem na tela bloqueada. Pix de R$ 1.200, Rafael cara jogando um beijo. Demorei um segundo para processar. Rafael? O mesmo que ela dizia odiar? O mesmo que, segundo ela, era símbolo do que há de pior na masculinidade? Ela percebeu meu olhar, pegou o celular depressa e travou a tela. Ficou em silêncio. O clima mudou na hora. Ninguém comentou nada, mas todos viram. Minutos depois, quando os outros 2 foram embora, ela me olhou e falou: "É reparação, tá? Ele me deve. Tudo que eu passei com ele, esse dinheiro nem paga." Eu fiquei sem reação. Não era nem pelo valor, mas pela contradição. Reparação? Mas você não diz que não quer nada de homem nenhum? Que é autossuficiente? Ela respirou fundo. É fácil falar, né? Mas pagar aluguel, comer, estudar, tudo isso custa. Eu me virei muito tempo. E ele faz questão de ajudar. Aliás, talvez seja a única coisa boa que ele faz. A justificativa veio embalada num discurso ensaiado. Mas o que mais me incomodava era o tom. Ela não parecia nem um pouco desconfortável com aquilo. Pelo contrário, parecia conformada. Como se fosse rotina. E era. Descobri, com o tempo, que aquilo acontecia há meses. Todo dia 5, sem falhar, ele mandava. Ela não pedia. Mas também não recusava. Quando o Pix atrasava, ela ficava ansiosa. Já vi ela xingar o Rafael por mensagem, dizendo que homem não serve para nada nem para cumprir o que promete. Depois, o dinheiro caía e tudo voltava ao normal. Teve uma vez que ela recebeu o valor, minutos depois, foi comprar uma bota caríssima. Postou nos stories com a legenda: "Presente de mim para mim. Porque eu mereço." Ninguém sabia que o mimo tinha sido financiado pelo monstro da vida dela. E quando eu a questionei, ela ficou irritada. "Você não entende. Eu tô apenas usando o sistema contra ele. Tô me vingando de tudo que sofri." Mas para mim aquilo soava mais como dependência do que vingança. Comecei a perceber outras incoerências. Em vídeos, ela falava que não precisava de homem para nada. Na vida real,
chorava se o Rafael não respondia. Dizia que estava forte, curada, inteira. Mas nas madrugadas de sexta, ligava para ele. Às vezes bêbada. Às vezes só carente. Uma noite, ela me confessou. Sabe, eu sinto falta. Não do que ele era. Mas do que a gente foi no começo. Eu respirei fundo. E por que não tenta resolver isso de frente? Porque ele é homem, e homem não presta. Mas se ele não presta, por que o nome dele ainda tá nos seus favoritos? Ela ficou em silêncio. A Letícia que o mundo conhecia era forte, decidida, símbolo de superação. Mas a Letícia que eu conhecia era frágil, cheia de dúvidas, agarrada a uma corda que dizia querer cortar, mas jamais soltava. Depois de um tempo, me afastei. Não por raiva, mas por exaustão. Era difícil assistir a alguém que dizia estar curada, mas insistia em tomar o mesmo veneno em doses disfarçadas. Difícil ver alguém que fala sobre liberdade, mas vive acorrentada ao passado. E o pior, que ainda se orgulha disso. Hoje em dia, ela continua com o mesmo discurso. Homem não presta. Mas o Pix continua pingando. O ex continua no contato favorito. E a liberdade que ela tanto fala, continua no discurso. Enquanto isso, eu sigo aqui. Em silêncio. Sabendo que, no fim das contas, ela não quer deixar de depender. Ela só quer manter a pose enquanto depende. Porque, entre a ideologia e a conveniência, ela escolheu a segunda. E disfarçou a escolha com frases de efeito.